com as crianças? Vamos? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas crianças da tua casa, Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada uma delas e te pedimos que tu venha, Senhor, ungi-las e guardá-las debaixo das tuas mãos, Senhor. Que elas sejam abençoadas por ti, Senhor. Que elas sejam ensinadas debaixo da tua mão e diante da tua palavra, Pai. Que elas cresçam, Senhor, segundo a tua vontade, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Fernando. Diácono Fernando. Geise. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Fernando, Pai, que tu venha ungí-lo, Senhor, para que ele possa trazer a tua palavra debaixo da tua vontade, que ele não fale daquilo que é próprio dele, mas que ele venha falar aquilo que vem direto do teu trono, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Nós vamos abrir a palavra hoje em Lucas 6, 8, 2. Marcão, aumenta só um pouquinho para mim, por favor. O amarelo. Lucas 6, verso 38. Nós acabamos de fazer nosso dízimo e nossa oferta, mas vai continuar, hein? A palavra diz assim, Lucas 6:38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Pode se assentar. Vocês sabem que é uma honra para mim estar aqui, eu falo isso sempre, porque Deus fala conosco, né? E a gente cantou aqui, né? Essa casa é sua casa, né? Que Ele venha, que Ele apareça e que Ele nos incendeie, né? É assim que nós queremos no nosso coração. Aí, você sabe que eu gosto de dar título também, né? Porque o Espírito Santo fala e me toca através dessa palavra de como a gente pode falar a vocês, transmitir o que o Espírito Santo fala. Então eu dei um título para essa mensagem de hoje: qual é a medida de Jesus? Qual é a medida de Jesus? Se nós continuarmos aí, Marcos, no 39, diz assim: Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Aí, nós falamos aqui hoje de manhã, né? No estudo, né? Onde nós estamos? O pastor pregou semana passada também sobre isso, né? Onde nós estamos? Quem nós estamos guiando? Nós estamos prontos para guiar alguém? Porque olha o que a palavra diz: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então nós temos que estar conscientes de que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ter óculos.
Nós precisamos enxergar, né? Nós temos que tirar aqui essas lentes coloridas que são colocadas nas nossas vistas, né? Que esse mundo nos colocou. Não foi você que comprou essa lente colorida. Você não pagou por ela. O mundo colocou isso em cada um de nós, para que a gente não enxergasse Pai, Filho e Espírito Santo. E o pastor estava falando aqui na vigília, né? Que eu preciso reconhecer que foi uma bênção e dar um testemunho aqui. Tudo aconteceu na sexta-feira para que eu não viesse. Tudo aconteceu. Primeiro, sexta-feira eu tinha uma reunião muito cedo, eu acordei, era menos de 6 horas da manhã. Então eu estava cansado. Quem me viu aqui às 9, fui o primeiro a fazer café, porque eu estava cansado. Mas tudo aconteceu para que eu não viesse. Sábado, eu tinha uma reunião às 8 horas da manhã. Eu e o Marcos ficamos na quinta-feira fazendo um PowerPoint, uma apresentação, para a reunião que eu tinha na empresa no sábado. Acordei, então eu estava preocupado. Falei, como é que eu vou acordar cedo de novo no sábado, se eu estou cansado, ainda tem vigília, como é que é isso? Mas a gente tem que acreditar e dar um passo de fé. Porque quando a gente dá um passo, parece que Jesus dá uns 30 passos na nossa direção. Né? A medida dele, como a gente leu aqui, ela é transbordante, ela é sacudida. Né? A gente estava falando agora há pouco, né? Que se você acreditar que o seu emprego, o seu dinheiro, o seu trabalho vem de Deus, né? Devolver ou dar a ele aquilo que é dele, né? Que não é de César, né? Dar a ele o que é dele, vai fazer com que você faça isso com alegria, vai fazer com que você realmente entenda a bênção que ele está lhe dando. E o pastor falou nessa vigília uma coisa muito importante, né? Que é a palavra sobre meninos, jovens e pai, né? E ele estava explicando isso. Eu não vou pregar o que o pastor pregou, né? Mas só queria relembrar a todos sobre isso, porque se nós estamos na categoria que ele explicou de meninos, né? Que nós estamos tomando leitinho, né? Ainda pecamos, não temos muitas vezes consciência daquilo que fazemos, né? Como é que nós podemos guiar alguém? Que dificuldade nós vamos ter, né? Mas se você já deu um passo à frente e você já entendeu, né? Se o teu anjinho aqui já fala com você quando há um pecado, ó, não entra nessa. A gente não contou lá do assunto dela de entrar lá numa boate, que era uma festa, não sei o que, não sei o que. Né? O anjo fala com a gente tem como escutar a voz de Deus. O problema muitas vezes somos nós, porque Deus que está aí é o mesmo, né? A gente fala assim, né? Pô, eu queria estar lá com Jesus aos pés dele, né? Naquela passagem que a mulher lava os pés dele com bálsamo, né? Entendeu? É claro que a gente queria, porque a gente sente essa presença, mas nós temos o poder de investir na nossa fé e crer naquilo que aconteceu. Eu falo isso porque quando você fala para alguém, às vezes, as histórias com H, tá? Que tem na Bíblia, muita gente não acredita. Muita gente não acredita o que aconteceu com Moisés, como que foram tirados do Egito, os 40 anos de luta, né? Lá no passado, a inundação. Outro dia eu estava falando com um amigo sobre isso. Tem gente que não acredita que choveu tanto que inundou o mundo inteiro. Choveu quanto aí na região? A gente viu o poder da chuva recentemente. 3 horas, imagine. Imagine o que aconteceu lá, que a água brotava pelo chão, né? Entendeu? E a gente acha que a arca, né? Quando Bruno pregou aqui, né? 120 anos que ela foi construída, e a gente acha que aquilo encheu e depois baixou. Não, foram meses até isso acabar, até a água descer, né? A passagem conhecida que a gente tem da pombinha que foi soltada e foi lá e trouxe um galinho, né? Entendeu? Foram meses que aconteceu. Mas nós temos que fazer essa caminhada de sair de meninos a sermos jovens, jovens que têm o coração voltado a Deus, que sabe o que é pecado e que consegue resistir ao diabo. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós com certeza nos tornaremos pai, né?
Eu brinco, né, que eu sou pai e sou avô, né? É uma experiência incrível. Você vê a sua esposa dar à luz, depois você vê a sua filha dar à luz. Eu me emociono até hoje quando eu falo disso. Quando eu vi minha filha, eu agarrei ela, mas eu chorei que nem criança. Porque é como se a gente desse fruto, né? Sabe? Gente, como é bom dar fruto. Fruto é uma bênção. E isso que Deus quer. Quer que nós nos tornemos pai, para que a gente possa dar frutos. E não é esse fruto carnal não, né? É muito bom esse fruto carnal, né? Mas não é esse fruto. É um fruto realmente espiritual. Para que a gente não seja esse cego que guia outro cego e cai no buraco. Verso 40. Os discípulos, presta atenção, os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre, será como ele. E a Bíblia fala ainda mais, né? Que nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Mas se nós formos discípulos, ser discípulo é fácil? Não, ser discípulo não é fácil. Sabe por quê? Porque o seu mestre, ele vai confrontar você, muitas vezes, contra você mesmo. Aquelas coisas que você acredita, a justiça que você faz nas coisas. Eu dirigi uma empresa por muitos anos. Olha, como é difícil. Como é difícil instruir. Como é difícil educar. Você dá oportunidades, o pastor estava falando sobre isso, né? Outro dia, né? Que às vezes a gente vai buscar ajudar uma pessoa e é como se eu olhasse para aquela pessoa e falasse, gente, mas não vale a pena o meu tempo. Estou perdendo tempo com isso, né? E acontecia isso muito comigo na empresa. Eu cheguei a ajudar um rapaz que ele estava envolvido em drogas. E ele precisava de trabalho. Eu chamei ele, conversei olho no olho, como o pastor faz com a gente, e falou, ó, isso. Adiantou? Não adiantou. Mas Jesus tem a solução para ele. Nós podemos ser um caminho de bênção. Nós não lemos aqui outro dia, né, que nós queremos ser vasos de honra. O pastor não falou outro dia sobre quem que está falando sobre transbordar? Transbordo, né? É o que a gente acabou de ler aqui, ó. Deus está dizendo que Ele quer colocar uma medida na gente, sacudida, transbordante, abundante, para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. Olha, outra coisa, outra experiência aqui que eu queria dividir com vocês. Nós não fizemos nada, nós fizemos isso aqui, ó. Nós catamos umas cestas, nós enchemos o carro com a doação de vocês, tem uma foto linda do Emanuel com o carro cheio de coisa, e fomos levá-la para aquelas pessoas que precisavam. Você sabe qual era a cara das pessoas? Pessoas que nós não conhecíamos, eu não conhecia. Não conhecíamos. As pessoas que nós fomos levar não estavam lá, que nós conhecemos, não estavam lá, estavam os parentes. As outras pessoas, 8 pessoas morando num quarto, sala, cozinha e banheiro. Entendeu? E a menina pedindo o quê? Pro pai? Leite. Pai, dá um mamar. E nós tínhamos, graças a Deus, 3 saquinhos de leite dentro da cesta. Sabe? Não é nada, gente. Não é nada. Né? Que levamos na casa da Andréia, né? Com aquelas pessoas que pudemos comprar remédio sem receita. Já comprou remédio sem receita? Nós já compramos remédio sem receita. Né? Porque o cara da farmácia lá entendeu o tamanho da gravidade. Que o cara não podia, não tinha mais a receita. A receita virou o quê? Barro. Né? Então, sabe, isso é uma coisa assim, quando eu saí de lá, a gente passou algum apuro, né? Nós fomos descer uma rua lá, e tá todo mundo subindo ao contrário. E os caras faziam assim, volta. Aí a Geise, desce aqui que eu conheço essa rua aqui. Aí descemos para sair, como é que o pastor fala? Saída pela esquerda. Saímos pela esquerda, descemos a rua, chegamos lá, tinha um cara fardado, não sei o que era, se era policial, da Defesa Civil. O senhor sabe se lá embaixo está livre? Não, eu acabei de chegar também, não estou sabendo de nada. Então vamos arriscar. Aí fomos descer,
Os carros todos subidos ao contrário de novo. Vamos voltar? Não, vamos continuar. Desceu mais um pouco. Aí o pessoal que estava ajudando lá, que foi contratado, né? Tromba d'água, volta, tromba d'água. A gente olhava para o céu, não tinha uma gota d'água. Tromba d'água, né? Aí o outro foi lá para baixo, estourou a adutora, né? Aí nós chegamos na rua assim, tinha assim um desbarrancamento, e acho que o pessoal estava tirando as pessoas daquela área, né? Estava tirando as pessoas, e virou uma confusão. A gente atravessou o carro, virou à direita, e chegamos na casa das pessoas lá. Foi o caminho, era o único. Não é que a gente chegou, era o único caminho. A gente falou, ou nós passamos aqui, ou esquece, nós não vamos entregar. Então nós vamos passar. Tinha lama, mas a gente passou, né? Então sabe esse prazer que você tem? Prazer de algo realizado, de algo feito? É isso que Deus quer para nós. Que nós cresçamos, que a gente deixe de ser menino, que a gente seja um jovem e que a gente se torne um pai. Porque é isso que Deus quer para nós. Deus não quer nos colocar, a Bíblia não diz que Ele nos colocou acima dos principados e potestades, sentado à direita, junto com Ele, no mesmo trono. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para mim, e eu sei disso na minha vida. Que Deus não me trouxe aqui à toa. Versos 41 a 42 diz assim: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Nós falamos aqui, incrível, né? A gente fala sobre as coisas, parece que se repetem, né? Nós falamos aqui que nós temos que parar de olhar para nós e temos que olhar para o outro. Mas para que a gente possa olhar para o outro, nós temos que tirar o tronco que está na nossa vista. Nós temos que tirar as lentes coloridas que estão na nossa vista. Porque senão nós não vamos ajudar ninguém. Porque é claro, né? Entendeu? É claro. Rosângela briga comigo que às vezes eu falo para ela, aconteceu isso. Não fui eu. Isso aí é problema seu. Você que fez. Eu não fiz nada, não. Mas tem que ter algum culpado. O culpado não posso ser eu, tem que ser você. Não é? É fácil isso, né? A gente pôr a culpa na outra pessoa, né? Em vez de você tomar uma atitude, você resolver o problema de verdade. É o jeito que nós somos. Nós temos que mudar isso. Nós estamos hoje dentro de uma igreja de cura e libertação. O que vai acontecer se nós não nos libertarmos primeiro? Como que vai ser? Se nós não enxergarmos, se nós não tirarmos o tronco dos nossos olhos, como é que nós vamos curar ou libertar alguém? Como? Impossível. O que a Bíblia diz? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus nos dá um caminho, Jesus nos dá uma direção, mas você tem que carregar a sua cruz. Você tem que morrer com Ele junto na cruz. Porque se você conseguir morrer com Ele na cruz, o que é até você chegar lá e morrer com Ele na cruz? É você passar por muita coisa. E uma delas, muito difícil, humilhação. Humilhação. Humilhação é crucial nesse processo. Se você não conseguir atender os telefonemas da Oi, quando ela liga para você e te cobra o que você não deve, entendeu? Se você não conseguir vencer essa carne, você não vai ser crucificado com Jesus. Porque Jesus tinha uma ligação tão direta com o Pai, né? Que mesmo no pior momento da vida dele, né? Quando ele ia ser crucificado, eu nem falo em crucificado, passar pela via crucis, né? Que começou com
espinho na cabeça, chibatadas, né? E tudo mais. Ele sabia o que ele ia passar. Suou sangue naquele dia, né? E ele disse, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, né? Quando tem mas na Bíblia é maravilha, né? Mas seja feita a tua vontade. Né? Então é assim. Nós temos que ter essa oração realmente em nós. Nós temos que ter a coragem de pegar a nossa cruz e segui-lo. Sabe por quê? A própria Bíblia fala, né? Porque se nós sairmos daqui, se nós formos para outros lugares, o que será de nós? O que a gente vai se tornar? Eu sei que eu não vou me tornar coisa boa. Porque para onde nós vamos, Senhor? Se só Tu tem cura e libertação, se só Tu tem o caminho que leva ao céu, se só Tu tem salvação, para onde nós vamos? Não tem para onde ir. Agora, olha que lindo da medida de Jesus. Verso 43. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Que árvore nós queremos ser? Uma árvore ruim ou uma árvore boa? Porque Deus está nos cobrando esses frutos, né? Se nós formos em Marcos, podemos ir para Marcos? Está logo em cima da Bíblia, logo em sequência, anterior. Marcos 8, verso 24. Uma passagem muito conhecida. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Será que Jesus nos vê como árvores? A gente já leu essa passagem, a gente já falou sobre essa passagem. É como se Jesus, né, como se ele tivesse aberto uma visão espiritual para aquele cego, né? E ele enxergou algo diferente, como Deus nos vê. Deus nos vê como árvores, né? Podemos voltar lá, Marcão? Lucas 6, agora eu vou no 4:4. Uma árvore identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. As pessoas querem vir a nós, as pessoas querem vir à nossa igreja, e elas querem uma colheita. Você acha que você veio na primeira vez na sua igreja? Não sei em que momento você entrou na igreja, eu entrei em 95, né? Você acha que eu fui lá porque eu estava super bem, porque eu tinha de tudo, porque eu não precisava de nada? Eu fui lá porque eu queria dar alguma coisa, né? Não, eu fui lá porque eu estava no fundo do poço, né? Deus tinha tratado as coisas comigo e com a minha família de tal maneira, e olha, eu vou dizer para vocês, e não era dinheiro. Às vezes a gente acha assim, a pessoa foi à igreja porque coitada, está passando fome, isso e aquilo. Não era o meu caso. Mas eu estava no fundo do poço. Eu precisava de ajuda. Então a gente vem à igreja, as pessoas que muitas vezes chegam pela primeira vez, nós não podemos ser hipócritas, que as pessoas não vêm para querer alguma coisa. Não tinha uma senhora que outro dia pedindo aqui, parou aqui e pediu o quê? Uma cesta básica. Por coincidência, não tinha com ela dentro do carro. Não é? São coisas que acontecem na nossa vida que é incrível, gente. Que é incrível. Mas a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar disposto a entender. O pastor não contou aqui que o amigo dele foi abraçar a senhora leprosa. E aí? Difícil, hein? Essa é difícil, hein? Essa é difícil.
Mas quando o Espírito fala, o corpo obedece. Nós temos que ter essa consciência e saber distinguir, né? Quem fala conosco. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? É isso que eu queria dizer a vocês. Nós precisamos ter muito cuidado com os frutos que nós estamos dando. Você acha que você não é observado? E muito. E muito. Entendeu? As pessoas nos observam, né? Às vezes porque a gente não cumprimenta uma pessoa na rua. Eu tenho um problema seríssimo com isso, tá? Eu tenho um problema seríssimo com isso. Eu peço perdão para as pessoas. Falo assim: ô Fernando, eu te vi, não sei o que, buzinei. Meu Deus, eu não te vi, rapaz. Desculpa, eu não vi. Se eu te fiz alguma coisa de ruim, não, eu que não vi, né? Você acha que você está em nenhum lugar, as pessoas estão te observando, né? Então você precisa tomar cuidado com as ações que você toma, porque é claro que você erra, é claro que você peca, mas quando você identificar um caso desse, toma uma atitude, procura a pessoa, conversa com ela, se entende, explica o que aconteceu. Porque às vezes é realmente ignorância. Ignorância que eu falo no sentido de desconhecimento, né? Não é o pejorativo do ignorante, né? É o ignorante que falta conhecimento. Porque a própria palavra diz que, né, que nos falta conhecimento, e nos falta mesmo. Às vezes quando você vai numa batalha espiritual, você tem que tratar alguma situação, você esquece de orar. Você esquece de pedir direcionamento para Deus, né? Porque Deus, quando faz as coisas, Ele faz perfeito. Ele não faz pela metade. Deus não vai te dar nada que você vai ter que completar. Deus vai te dar, pum, na mosca. Vai dar um tiro assim de arco e flecha e pum, vai acertar bem no meio do seu coração. Sabe por quê? Porque Ele não faz nada pela metade. Às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas nós temos que pedir orientação de Deus. Nós temos que orar antes, nós temos que pedir antes, para que Deus esteja à frente. Você já imaginou? Eu não li aqui há poucos minutos atrás, que nós, se formos discípulos, nós podemos chegar à altura dele, mas Ele está sempre ou na nossa frente ou do nosso lado, né? Quem dera a gente esteja aqui, ó, com Jesus aqui, ó, de um lado, né, sentado à direita dele, né, com o braço dado, ou na mesa lá, né, Bruno? Que o Bruno que está até debaixo da mesa, mas em qualquer lugar na mesa, né, Bruno? O pastor já quer o lugar do lado, ali, sentado ali, mas ele está certo, tem que sonhar alto, né? Porque é possível isso. Nós temos que entender que é possível. Estava falando para a Marta outro dia, né? A Marta falava: estou sonhando com isso, com aquilo. Sonha! Sonha! Entendeu? Eu cheguei à conclusão hoje, né, conversando com a Marta, que eu vou fazer aniversário esse ano. Pelo menos acho que vou, né? Acho que eu vou estar lá, se Deus quiser, né? Eu vou fazer 60. Você acredita nisso, dona Vânia? 60? Olha que coisa de louco. 60 anos, não é para qualquer um, não. Não é? E Deus tem muito para fazer. Muito para fazer. Verso 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Coisas boas de um tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más de um tesouro de um coração mau. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Deus é amor, né? Deus quer nos dar proteção, quer nos dar salvação, quer nos derramar da misericórdia dele de cada dia. Você consegue viver sem misericórdia? Eu não consigo viver sem misericórdia de Deus. Todo dia eu peço para Deus: Deus, dá-me a sua misericórdia hoje, Senhor. Porque nós erramos, né? Nós erramos. E essa palavra muito conhecida diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Se nós falamos daquilo que o coração está cheio, para pensar. Eu posso ficar aqui horas falando com vocês sobre guerra. Não posso? Cada um aí tem, vou chutar, 50 vídeos no seu celular hoje sobre guerra. Deve ter 5 louvores. Você pode? Vamos distribuir os vídeos de guerra aí, nós vamos ficar horas. O telefone vai entupir. Né? É uma situação grave? Claro que é. Nós estamos vivendo, né? Entre aspas, né? O que está acontecendo lá fora, porque hoje o mundo globalizado, brincadeira ou não, tá? Até a Globo News está fazendo boas imagens. Entendeu? Está fazendo uma boa reportagem. A Globo eu não consigo assistir, a Globo News eu já assisti alguma coisa algum dia. Está fazendo boas reportagens. Então eu posso falar sobre guerra aqui por muito tempo. Posso falar hoje para vocês também sobre injustiça. Hein? Quanta injustiça tem nesse mundo? Pergunta aqui para você. Quem já não passou por uma injustiça? Eu não conheço. Talvez a criancinha, né? Não passou por uma injustiça. Muitas injustiças. Então nós podemos falar sobre injustiça. Nós podemos falar hoje aqui também sobre política. Política está na nossa vida, né? O tempo inteiro. Política, 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 política. Mas sabe de uma coisa? Não é bom nem começar a falar disso. Mas eu posso falar hoje do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus vale a pena. A guerra, eu não tenho controle. Eu não tenho botão para terminar. A injustiça, mais ainda. Política, eu não sou político. Mal entendo sobre isso. Muitas vezes não entendo os caminhos da política, né? Mas o amor de Deus eu entendo. Sabe por quê? Porque Ele habita em mim. Porque Ele habita em você. Porque Ele derrama dentro do seu vaso. Verso 46. Verso 46 fala de você construir um alicerce firme. Uma palavra muito conhecida. Porque vocês me chamam Senhor. Eu nunca tinha lido essa passagem, esse trecho. 46. Porque vocês me chamam Senhor, se não fazem o que eu digo. Meu Deus, isso é forte, hein? Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas você não faz o que o seu Senhor mandou você fazer? Que Senhor é esse? Por que chamar Jesus de nosso Senhor? Nosso Senhor, se obedecemos. Se não obedecemos, temos outro Senhor na nossa vida, que quer nos fazer escravos e não servos. E essa igreja, ela está baseada em cura e libertação para quebrar essas cadeias. Em nome de Jesus, nós temos essa capacidade. Em nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso. Porque ele é o nosso Senhor. E nós somos seus servos. Paulo dizia que ele era escravo, né? Acho que Paulo já estava um nível um pouquinho superior de servo, né? Era tão submisso, né? Falava com Deus o tempo inteiro, né? Passou por, como é que fala a palavra? Passou por pequenas angústias, né? Pequenas angústias ele passou, né? Leves e momentâneas tribulações. Vai ver o que ele passou. Leves e momentâneas tribulações. Difícil, hein? Verso 47. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Nós não falamos aqui agora há pouco? Adianta você ser servo de Deus? Adianta você falar meu Senhor, meu amado, se você não pratica?
Verso 48. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes sobem e bate contra essa casa, bateu aqui nessa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, é como pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando pilhas de ruínas. Onde nós queremos construir nossa casa? Onde nós queremos construir a nossa igreja? Nós queremos uma casa que a gente acabou de cantar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus tem que estar nessa casa. O nosso alicerce tem que estar colocado dentro da rocha. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, alguém que amamos, o que a gente faz? Lá em casa é um terror. Eu tenho que sair cedo e fazer alguma coisa, porque senão eu sou varrido junto, né? Isso que Jesus quer. Jesus quer que a sua casa esteja limpa. Jesus quer que a sua casa esteja arrumada. Jesus quer que a sua casa esteja cheirosa desse bálsamo de Deus. Ele quer que a sua casa esteja iluminada. Ele quer que a casa seja um lugar de paz dele, que excede todo o entendimento. Não essa paz que estão buscando lá na Ucrânia e a Rússia, né? Mas a paz dele, que excede todo o entendimento. Isso por quê? Porque nós amamos a ele. Então, se você o ama, você vai querer a sua casa limpa, arrumada, cheirosa e iluminada, para que ele venha e para que ele habite na sua casa. Eu não estou falando dessa casa, não. Estou falando da sua casa. A casa do seu coração. A casa do meu coração. A casa onde ele quer habitar. Essa é a verdadeira casa. Eu vou tentar terminar. Então, qual é a medida que devemos ter? A medida que nós temos que ter é a medida da palavra de Deus. À medida que caminhamos de crianças, meninos, jovens e pai. Porque se nós caminhamos em sentido a ele dentro dessa igreja, é para aqueles que querem aprender, querem se desenvolver, querem buscar a salvação. Gente, para pensar o que tem sido feito aqui. Nós vamos completar um ano aqui em abril, né? Eu não sei quantos de unidade, Emanuel. 4 ou 5? 4 anos de unidade. Vamos completar um ano aqui. Abril, né? O Marco sabe a data direitinho, acho que é dia 2, né? 4/4, olha que bem. Não? Não, aqui. Não, aqui. Não, aqui que nós mudamos para cá. Não da unidade. Da unidade. Mas aqui, desse local, quando nós mudamos, foi abril, né? Então, nós vamos completar um ano aqui, né? Todos aqui, menos do Arnaldo e a família que não vinham nessa época, né? Não sabem o que foi feito aqui. Eu e a Marta e o Marcos estivemos com a Rosângela aqui comendo pizza uma noite. É um lugar escuro. Não tinha luz, era totalmente diferente, né? Totalmente diferente disso. A presença do Espírito Santo não estava aqui. Emanuel teve a mesma coisa. Gente, impressionante. Nós tivemos o mesmo sentimento. Nós saímos de lá, do Galisco, e viemos para cá. Quando nós voltamos lá, que não era mais uma igreja, que era uma sala. E feia. Era uma sala e feia.
Não era mais uma igreja, né? E graças a Deus, esse lugar realmente, a gente tem que olhar para cima de vez em quando e ver que o céu se abriu sobre esse local, né? E não foi uma pessoa, 2 pessoas que fizeram, foram muitas pessoas. Eu fui o que, entre aspas, menos fiz, porque eu peguei Covid justo na semana da mudança. Não foi? Incrível. Eu estava lá em casa procurando, arrumando, ajudando a fazer as coisas, né? Resolvendo, pagando, comprando, mas eu não conseguia estar aqui. Demorou para eu vir aqui, né? E o que acontece é isso, né? A igreja somos nós. O pastor hoje de manhã falou sobre ceia, sobre corpo, né? A gente pega um pão e a gente divide com todo mundo. Um corpo dividido com todos, né? Isso é lindo. Na palavra de Deus, nós encontramos todas as soluções. Procura testar isso. Testa isso na sua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, ou fazer alguma coisa, ou pedir uma orientação, a gente não fala aqui, o que Jesus faria? Vai lá. Busca na palavra de Deus o que é que você deve fazer, como que você deve agir, o que você deve reagir ao que deve ser feito. Eu falei ali no passado dos corações, né? Que a gente fala que o coração está cheio. Eu falei de soluções para as injustiças. A palavra de Deus tem solução para a injustiça. A palavra diz assim: coloque no trono de Deus, porque o trono de Deus é de justiça e juízo. Coloca a situação que você tem no trono de Deus, para ver se não vai ser feita justiça e juízo sobre ela. Só cuidado, porque o juízo também cai sobre nós. Então tenha certeza, quando você colocar alguma coisa no trono de Deus, sobre justiça e juízo, porque pode cair sobre nós. Soluções para a política. A palavra de Deus tem solução para a política. Nós acabamos de ler uma agora, ó, que Jesus foi testado. A pastora falou sobre isso, né? Dai a César o que é de César. Tem declaração de imposto de renda para fazer, ó. Vai baixar o programa segunda-feira. Até 30 de abril tem que entregar. Você não vai fazer? É 29, né? Você não vai fazer? Você não vai entregar o seu imposto de renda? Não, você vai entregar. Porque dai a César o que é de César. Respeitar as autoridades. Não é política? Você não tem que respeitar? A Bíblia não fala para você respeitar as autoridades? Porque sabe o que acontece? Não sou eu quem vou cobrar deles. É Deus. Deus que vai cobrar. O pastor não fala aqui que nós temos que tomar cuidado para não ser tropeço na vida de alguém? Porque aquele sangue daquela pessoa que não foi salva pode ser cobrado na nossa vida. Então existe solução para a política. Existe solução para a guerra. Quem acredita aqui que Jesus vai voltar? Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Tem gente que não quer. Não é porque nem acredita, não quer que volte. Tá bom demais do jeito que está assim. Tá bom demais, né? Nós falamos outro dia sobre a volta de Jesus e falamos, Geise falou, né, sobre coragem, né? Acho que o Bruno falou, a Geise complementou sobre coragem, né? Realmente a gente precisa ter coragem para acreditar na volta de Jesus. E se Jesus voltar, vai ter guerra, né? Como que vai ter guerra? Marcão, se você puder ir lá para Atos dos Apóstolos. Um pouquinho para baixo da Bíblia, capítulo 1. Verso 6. Olha o que diz esse trecho, presta atenção nele. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será
esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião em que isso aconteça, e não cabe a vocês saberem. Verso 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós estamos aqui no lugar mais distante da terra, tá? Depois de ter dito isso, foi elevado em uma nuvem, e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Verso 10: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. O que nós estamos esperando? Vamos ficar olhando para o céu? Não. Deus, Jesus, sempre quando tratava com alguma pessoa, o que ele falava? Levante e ande. É isso que Deus quer para nós. Deus tem como nos medir, como nós fazemos em dízimos e em ofertas. Deus tem como nos medir nas atitudes que nós temos. Mas Deus quer que a gente não fique olhando para o céu, esperando a volta dele. Sabe por quê? Porque aqui diz que não é para nós sabermos. A Bíblia não diz que vai acontecer com... Conta aí quantos segundos você demorou para piscar. Como um piscar de óleo. Um ficará e um subirá. Né? Eu quero que todos aqui subam no piscar de olhos. Né? Porque Deus quer que a gente passe por essa medida de meninos, de jovens e de pai. Sem cortar caminho, tá? Corta o caminho não. Não corta o caminho não, porque pode dar ruim, que nem vocês dizem aqui, pode dar ruim se cortar caminho. O atalho pode ser complicado. O atalho é cheio de problema. Deus tem uma estrada asfaltada para nós. Tem uma estrada reta, uma estrada sem curva, dá até sono se você brincar no volante, né? Mas você tem que seguir em frente. Levante e ande. Levante e ande. É isso que nós precisamos fazer em nossas vidas. Porque essa casa, nós vamos arrumar ela e arrumamos ela sempre para Ele. Porque Ele tem que estar à frente de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco hoje e sempre. Essa casa é sua casa, Senhor, e nós deixamos ela para você. Amém? Azul. Eu estava sentado ali, desde quando eu fui ali tocar o carrom, né? Você viu que de repente eu saí, né? Aí pode ter até achado estranho, né? Mas é porque eu lembrei de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu vou explicar por quê. Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu comecei a lembrar, depois o Fernando começou a falar sobre filhinhos, jovens e pais. Tudo tem a sua fase, né?
Tudo tem o seu tempo debaixo do céu, né? Então, quando eu comecei lá atrás, na igreja, eu lembro que era um tablado grande, né? E o pastor da época falou assim para mim: você vai tocar. E devia ter, irmão, sem brincadeira, devia ter uns 15 anos que eu não pegava no violão, que eu nem lembrava como é que era a nota. E eu fiquei apavorado com aquilo. Mas eu fui lá na internet, peguei as folhinhas com a cifra. Não tinha isso aqui, só tinha um violão e eu. E eu botei assim em cima daquele tablado, sem arrumação, sem nada, e toquei do meu jeito, do jeito que eu sabia. E eu hoje aqui, eu lembrei de quando eu falava para Deus assim: Deus, eu preciso de alguém para tocar violão. Eu preciso de alguém. Mas eu não posso deixar de ser justo com aquilo que Deus fez na minha vida até hoje. Eu quero falar com vocês porque se Ele faz isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês, com certeza, né? Deus, Ele foi preparando coisas na minha vida desde o meu nascimento, né? Minha mãe, minha namorada. Eu pedi a Deus: Deus, me dá uma mulher, uma namorada que seja tua serva. E Ele foi e me deu. Junto com ela veio minha sogra, que também é serva de Deus. E eu, quando eu casei, eu falava assim: Deus, agora eu preciso de filhos. E Ele me deu 3 meninas lindas. Olha, pedi uma. Ele me deu 3. E aí eu não pedia para ser pastor, mas eu pedia assim para Ele assim: Senhor, eu quero ser como Davi, segundo o seu coração. E um belo dia um pastor foi me ungir e ele falou em profecia: achei o meu Davi. Sabe? Então Deus, Ele faz coisas na nossa vida que hoje você pode estar vivendo coisas que você pediu a Ele lá atrás. Eu pedi coisas a Ele lá atrás e hoje eu estou pedindo, hoje eu estou vivendo aquilo que eu havia pedido a Ele. E você, cada um de vocês, fazem parte de uma oração que algum dia eu fiz a Deus. Senhor, eu preciso de uma pessoa assim. Senhor, eu preciso de pessoas que trabalhem no Teu reino. Senhor, eu preciso de uma pessoa que comande o som, que fique no áudio e vídeo. Senhor, eu preciso de uma pessoa que abra a igreja. Senhor, eu preciso de uma pessoa que limpe a igreja. Senhor, eu preciso de uma pessoa que faça isso. E eu lembrei isso tocando aqui, hoje, o carrom, porque eu falei assim com Deus: eu preciso de alguém que toque violão, Senhor. Eu preciso de alguém que toque violão. E eu tocando ali, o Senhor falou assim para mim: chegou a tua hora, entendeu? Você não pediu? Chegou a tua hora. Você é resposta de um pão que um dia eu lancei sobre as águas. Dona Terezinha, Dona Francelina, Martinha, né, Arnaldo, Pilar, as 3 meninas como as minhas, Fernando, Rosângela, Bia, Marcos, minha mãe, Bruno, Yara, Laura, Manu, Helena, Emanuele, Esther, Elise, minha esposa. Todos vocês, irmãos. Okay? A Márcia é engraçado que eu falava assim: Senhor, eu preciso de alguém que anime o culto. O Senhor mandou uma testemunha de Jeová, ex-testemunha de Jeová, não, ex-assembleiana, fogo puro na canela. Você entende isso? Então,
você não desanime de pedir ao Senhor alguma coisa, porque é como se tivesse você lançando o seu pão sobre as águas. Mas aí a Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias. Quando eu comecei na igreja da Unidade, na igreja da 100, foi em novembro de 2009. Nós passamos pela igreja da 100, entramos na igreja da Unidade, e algumas coisas Deus está respondendo hoje. Depois de muitos dias. Não se importe se aquilo que você pediu ao Senhor está demorando para acontecer. Porque se você lançou, segundo o comando de Deus, seu pão sobre as águas, você pode ter a certeza que depois de muitos dias, você vai colher o fruto do teu trabalho em Jesus, em nome de Jesus. Então vocês são fruto do trabalho, são fruto de oração, são fruto de pedidos a Deus que hoje são respostas para Deus. Então não se menospreze. Não ache que você é pouca coisa, Yara. Porque vocês são fruto de oração do Senhor aqui neste lugar. Mas agora chegou a hora de vocês também se tornarem pais, entendeu? Agora, as orações de vocês é que vão começar a ser respondidas aqui neste lugar, em nome de Jesus. Pessoas vão ser trazidas para cá por causa da oração de vocês. Pessoas vão ser salvas nesse lugar por causa da oração de vocês. O que vocês têm pedido a Deus? O que vocês têm lançado sobre as águas? Isso fala do momento das cheias, né? Onde os rios se enchiam e aí os plantadores pegavam e lançavam as suas sementes sobre as águas e a água levava. Olha que legal isso. Não era de acordo com a vontade do semeador, mas o rio levava a semente para onde ela ia ser semeada. O rio fala da presença do Espírito Santo. Você só vai ter o trabalho de lançar as suas orações ao Senhor. Lança o teu pão sobre as águas. E quem vai levar essas orações é o Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar aonde precisa, aonde tem a necessidade. Mas você precisa lançar. Tenha coragem, ousadia de lançar as suas orações diante do Senhor. Porque depois de muitos dias, você vai receber o fruto do teu trabalho. Amém? Amém ou não amém? Vamos estar de pé? Glória a Deus. Vanina, Alexandre, Dona Nair, Sofia também não estão aqui hoje. São frutos de oração. Fazem parte da nossa igreja. Pessoas que a gente orou para que Deus tivesse misericórdia. Se eu estou esquecendo de alguém, por favor, me lembre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero chegar diante da Tua presença mais uma vez. Eu quero te agradecer por ter me lembrado disso nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que dependendo do tempo que demora, Senhor, para chegar a resposta da nossa oração, o inimigo das nossas almas pode querer trazer, Senhor, algo para a nossa vida que não corresponde àquilo que Tu tem para nós. Mas nessa noite nós queremos Te agradecer, Pai, pelas respostas de oração que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que Tu tem trazido neste lugar. Obrigado, Senhor, por aquilo que um dia nós Te pedimos e hoje nós vemos que estão sendo colhidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que ainda vão chegar neste lugar, Senhor. Que nós nem as conhecemos ainda, Senhor, mas Tu já as conhece desde o ventre das suas mães. Senhor, que nessa noite esse culto sirva
como um memorial de agradecimento a Ti, Senhor. Te louvamos por esse lugar, Senhor. Te louvamos por aquilo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos pelo Teu cuidado conosco, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor. Mas muito mais do que aquilo que Tu possas nos dar, Senhor. Nós queremos Te glorificar pelo que Tu és em nós. Porque, Senhor, a nossa mudança durante todos esses anos, ela só pôde ocorrer, Senhor, por aquilo que Tu és em nós. Tu és o sentido da nossa vida, Senhor. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, a nossa voz se levanta diante de Ti, Senhor, em oração de agradecimento, Pai. Mas nós não queremos parar por aí, Senhor. Nós queremos muito mais de Ti, Senhor. E o que nós queremos Te pedir nessa noite, queremos lançar o pão sobre as águas através dessas orações, é Te pedir que, Senhor, agora Tu venha fazer através dessas vidas que estão aqui, Senhor. Não só através da minha vida, da vida da minha esposa, mas também através da vida de cada filho, seja ele espiritual ou seja ele carnal. Que essas vidas, Senhor, também entendam que podem ter um relacionamento de pai com filho, de filho com pai, aonde o pai sempre és Tu, Senhor, e Tu ouve a oração de um filho. Nessa noite, Senhor, nós queremos Te pedir que pelo menos uma pessoa seja trazida, Senhor, para esse lugar, por cada uma que está representada aqui nessa noite, Senhor. Pelo menos uma. Mas eu sei que Tu és um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. E Tu sabes, Senhor, que o nosso coração e a nossa vida está firmada na rocha, em Ti, Senhor. Então as nossas orações, nós sabemos que tem alicerce, Senhor, que tem fundação, que tem alguém que está garantindo, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que nos garante, Senhor. Então nessa noite, Senhor, faz brotar no coração de cada pessoa aqui, Senhor, esse desejo, Senhor, de ver as suas orações neste lugar respondidas também, Senhor. Que vidas possam ser salvas através dessas vidas que estão aqui, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas por essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. E que hoje, Senhor, seja anotado aí no céu, que cada pessoa que está aqui hoje vai, Senhor, ser usada pelo Teu Santo Espírito, com graça, com poder, e ao lançar o Seu pão sobre as águas, depois de alguns dias, verão os Seus trabalhos realizados em Ti, Senhor. Senhor, renova a fé nessa noite. Renova, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito. Renova, Senhor, a presença da Tua presença em nós, Senhor. Que em nome de Jesus o nosso coração se alegre e seja cheio da Tua presença, Senhor. Que nós não venhamos a olhar para as armadilhas do diabo, nós não venhamos nem mesmo a ver, nem ouvir aquilo que ele fala, Senhor, para nos desanimar. Mas em nome de Jesus, Senhor, aguça, Senhor, os nossos sentidos, para, Senhor, estarmos ligados a Ti e fazermos a Tua vontade ainda nessa terra e nessa igreja, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Que nós venhamos a sair desse lugar, não sozinhos, Senhor, mas venhamos a sair com a Tua presença em nós. Senhor, que nós sejamos cheios da Tua presença. Que nós venhamos a transbordar da Tua presença e que ao transbordarmos, Senhor, outras pessoas sejam atingidas pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, faz o Teu amor transbordar em nós. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai. E Te agradecemos, porque Tu és aquele que honra aqueles que Te honram, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Por isso nós cremos, Senhor, que nós aquilo que nós damos a Ti, Senhor,
nós damos e recebemos da tua própria mão, Senhor, 30, 60 e a 100 por um. Senhor, te louvamos nessa noite, rendemos graças a ti, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada pessoa que está aqui conosco, e oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Porque se você está aqui é porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz.